Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu espero que todos estejam bem. Pessoal, tô gravando o vídeo de uma forma assim, um outro jeito de gravar, porque não tô muito bem de saúde, né? Mas para não deixar de pôr os vídeos no canal, então vou fazer dessa forma, espero que vocês gostem, tá bom? E em breve a gente volta aí ao modelo anterior, tá bom? Pessoal, vamos deixar aqui hoje uns vídeos e falar com vocês um pouco sobre a presidente do PT, né, a Gleisi Hoffmann, que foi na CNN quando entrevistada ali, ela quis defender aí o Lula, defender o governo PT, né? Dizendo que assumiram agora e que não tem como tirar gastos de um lado para o outro porque pegaram um país quebrado e tal. Narrativas, a gente sabe que é tudo mentira porque o Bolsonaro não deixou o país quebrado, o Paulo Guedes fez um ótimo trabalho, a gente sabe muito bem disso, tá? Tanto que a própria CNN teve que assumir isso, a própria Daniela ali, a Lacrate, que estava entrevistando a Gleisi, ficou sem ter o que falar. E logo após também eu vou mostrar para vocês ali como que eles não têm da onde tapar aí os furos, tá? Eles têm sim. Por quê? Porque para cultura foi aí destinado 10 milhões, né? Enquanto que para essa tragédia que teve em São Paulo foi destinado 2 milhões. Depois de todo mundo falar um monte e repercutir sobre esses 2 milhões, o Lula foi lá e liberou mais 7. Mas ainda assim é muito pouco, porque para Cláudia Raia ele liberou aí 5 milhões de reais. 5 milhões e mais um pouco ainda, tá? E a Cláudia Raia era para um teatro, uma obra de teatro ali, não sei o que era, tá? Não que a cultura não seja importante, sim, tá? Mas não para Cláudia Raia, que já é podre de rica, né? Agora, são 1.700 pessoas desabrigadas, tá? Famílias, são 40 e poucas pessoas desaparecidas e 40 pessoas mortas, tá? Então aí 9 mil, certo? Para mais ou menos 2 mil pessoas, enquanto que quase 6 mil para Cláudia Raia e um bando de gente fazendo teatro, eu acho que a conta aí não bate, né? Então, bom, vou deixar o vídeo aí, eu espero que vocês gostem, deixe o seu comentário, é muito importante para nós, tá bom? Deixa também o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Fiquem todos com Deus. A grande questão é a contrapartida. Muita gente, por exemplo, o próprio senador Otto fala, olha, de fato 13,75 é salgado pra caramba, ninguém segura. Agora, o governo precisa mostrar onde é que vai cortar custo, equacionar os gastos e qual é o novo arcabouço fiscal. Cadê a contrapartida, presidente? Me diga uma coisa, nós assumimos faz um mês, assumimos com o orçamento estourado. Então tá errado esse debate. Vai cortar no quê se nós tivermos que recompor o orçamento? Como é que é? E o novo governo pretende ampliar o número de ministros, então dos 23 atuais que a gente tem, para 33. O Ministério da Cultura identificou 1.800 projetos que já tinham sido captados e liberados, mas que estavam aqui bloqueados pela administração passada. Isso significa um montante de R$1 bilhão que nós estamos liberando até o dia 30 de janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a aquisição exatamente de imóveis de luxo, artigos de luxo, caríssimos. Só uma empresa de armários está recebendo em torno de R$180 mil para a compra de alguns armários. Não são muitos armários, não, são pouquíssimos, um armário. O Palácio do Planalto pagou mais de R$216 mil na hospedagem do presidente Lula e da primeira-dama no hotel em Brasília. O Ministério da Cultura vai liberar quase R$1 bilhão em recursos por meio da Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, até o final deste mês de janeiro. Em uma portaria publicada no Diário Oficial da União nessa quarta-feira, mostra que a atriz Cláudia Raia recebeu autorização para captar mais de 5 milhões referente a um projeto. A informação fez com que a artista recebesse críticas nas redes sociais
sociais, sendo um dos assuntos mais comentados nesta quinta-feira. Já nos primeiros 18 dias deste ano de 2023, a ministra Margarete Menezes autorizou cerca de 62 milhões de reais de um montante para 350 projetos que agora podem ser executados ou continuados. De Brasília, Brenda Collen. Ouvir discussão importante em Brasília mexe com o nosso bolso, o bolso de todo mundo. O que é que vai acontecer com o preço dos combustíveis, em especial da gasolina? Jair Bolsonaro, às vésperas da eleição, foi lá e cortou os impostos federais, uma desoneração que custa ao Caixa da União. Pois muito bem, está na hora de findar a desoneração dos combustíveis, ou seja, o imposto voltaria a incidir. A decisão tem de ser tomada até terça-feira. Eu conversei com fontes da Petrobras, também da Fazenda, assim como ele, Fernando Nakagawa, e a gente está trazendo para vocês aqui o que é que se espera logo mais adiante. Naka, vão esperar o Fernando Haddad voltar da Índia para anunciar a solução, mas tudo indica que a desoneração vai acabar, correto? Correto, e aí a grande questão, Dani, passa a ser o equilíbrio, porque a volta do imposto vai aumentar o preço do litro da gasolina em 69 centavos. O presidente Lula voltou a fazer críticas ao Banco Central, e principalmente ao presidente do Banco Central, dizendo que o Banco Central não conseguiu pôr a inflação do ano passado dentro da meta, de 5,79, quando a meta era 3,5, e que ele está atrapalhando o desenvolvimento do país. De rigor, todos os que entendem de economia têm dito que é o contrário, são as declarações do presidente Lula que não permitem a redução de juros, que o mercado reage negativamente. Quer dizer, quando ele critica que o presidente do Banco Central não conseguiu pôr a inflação, se não em 5,75, ele não percebe de que em todos os países do mundo, por causa da guerra da Rússia e da Ucrânia, pela recessão que houve, os bancos centrais não conseguiram. Só que o Banco do Brasil, o Banco Central, melhor dizendo, o Banco Central do Brasil, conseguiu por melhor do que o Banco Central dos Estados Unidos. Nós conseguimos 5,79 de inflação, nos Estados Unidos 7,1. Nós conseguimos crescer 3,2%. A China 3%. Nós tivemos uma inflação menor do que os Estados Unidos, coisa que não tínhamos nunca no passado, e menor do que a inflação da União Europeia de 10,1%. Então foi um resultado fantástico, criticado pelo presidente Lula, que ele não tomou como referência o que aconteceu no mundo, mas uma previsão do início do ano, sem levar em consideração todos os acidentes que houve em função da guerra da Rússia contra a Ucrânia e a recessão mundial, e a impossibilidade dos bancos centrais controlarem a crise que houve no mundo em 2022. É evidente que se o mercado entende que não há política fiscal, que não há até agora definida pelo presidente Lula, nós temos previsões de gastos sem previsão de receitas. Se não temos política fiscal ainda, temos que ter política monetária. Tanto que em novembro o presidente do Banco Central dizia o seguinte: vamos manter, pela última vez, 13,75, com viés de baixa para a próxima reunião de dezembro. Quando houve a reunião de dezembro, eles disseram com viés de alta, porque entre a vitória da eleição, a reunião do Copan e a outra reunião do Copan, o que nós tivemos foram aquelas propostas do presidente Lula, da PEC definida pelo jornal A Folha de São Paulo como a PEC da gastança. Então a crítica dele só prejudica. Acrescentado numa crítica pior ainda, quando o Mercadante assume a presidência do BNDES. Nós tivemos a vitória dos pobres contra os ricos. E como nós vamos governar para, enfim, fazer com que os ricos paguem, etc., quer dizer, essa já é mas ele disse que nós somos favoráveis aos pobres e ganhamos dos ricos. Ele não percebeu, em primeiro lugar, que, na verdade, e que nós somos a maioria, eles não são a maioria. O que Lula teve foi 40% dos eleitores inscritos no Tribunal Regional, nos tribunais regionais eleitorais. O Brasil tem 150 milhões de eleitores. Lula teve 60 milhões de votos. Há 90 milhões de eleitores que não votaram no Lula. Ele teve 40%, Bolsonaro 39%. Mas não é com declarações de que os 90 milhões representavam os ricos e eles, os pobres que representam os 60 milhões, ganharam.
Não é verdade. Por outro lado, quando se faz essa campanha contra os ricos, quem é que gera emprego? São os pobres ou são os ricos? Se os ricos se sentirem perseguidos pelo presidente Lula, é mais fácil ir para o Paraguai. Por que o Paraguai? Porque o Paraguai está no Mercosul. Pode vender os produtos aqui no Brasil sem tarifas aduaneiras pelo regime especial que o Mercosul tem. Os ricos vão para outros países em que eles não são perseguidos. Então eu tenho a impressão que tem que se colocar os ministros que não são do PT, aqueles ministros que hoje estão lá na economia, o ministro Alckmin, o ministro Simone Tebet, e o próprio ministro Haddad, fazer o presidente raciocinar nos seus discursos, nas suas palavras, para não prejudicar. Cada vez que o Lula diz que os juros são vergonhosos, etc., a previsão de que vai aumentar a inflação no Brasil cresce entre os que entendem de economia. Porque percebe que há uma desconfiança do mercado se ele não fará um regime assim, a lá Maduro com a economia destruída na Venezuela, a lá Cuba com a economia destruída em Cuba, a lá Nicarágua com a economia destruída, a lá Argentina com a economia destruída. Quer dizer, há uma necessidade do presidente Lula lembrar que ele é presidente dos brasileiros e não dos radicais. Tem que ouvir aqueles que entendem. Nas aulas que eu dava na década de 80, na Universidade de Mackenzie, em Direito Econômico, eu dizia, o que é de pior na esquerda, quando analisa a matéria econômica, todos os países de esquerda não evoluíram adequadamente em matéria de economia, não são países desenvolvidos. E mesmo na América, veja a economia da Argentina, a economia agora do Chile, a economia da Venezuela, a economia de Nicarágua, a economia de Cuba, em relação a economias mais desenvolvidas em que nós não temos, enfim. E eu dizia, a economia é uma ciência psicossocial. Os agentes econômicos, aqueles que geram riqueza, aqueles que produzem, é que definem os destinos da economia. As declarações do presidente Lula afastam investidores, afasta aqueles que geram incerteza no mercado. Creio que chegou o momento do ministro Haddad, do ministro Simone Tebet, do ministro Geraldo Alckmin, que estão na área econômica, pressionar o presidente Lula para mudar o seu discurso. Não é um discurso dessa natureza que vai baixar os juros. Henrique Meirelles tinha razão. Como não fazer com que os juros baixem? O Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo têm criticado a forma como ele tem tratado a economia. Por essa razão eu entendo. O presidente do Banco Central não mantém os juros porque quer. É que as declarações do presidente Lula obrigam o presidente do Banco Central a manter os juros nesse patamar. Se ele melhorar as declarações, se apresentar um programa de ordem financeira, orçamentária, se a política fiscal começar a ter despesas com receitas organizadas que não afetem o desenvolvimento do país, o mercado vai evoluir e os juros vão cair. A economia é uma ciência social. E eu tenho a impressão que o presidente Lula ainda pensa que é uma ciência ideológica. Ele tem que mudar. Porque em 2003, quando ele foi presidente da República, ele deixou de ser um ideológico e passou a ser um pragmático. E teve o Meirelles, que equacionou perfeitamente os problemas da economia. E enquanto ele continuar como um presidente com programação ideológica, eu temo, enfim, pelo futuro do Brasil em nível de desenvolvimento econômico. É isso que eu queria trazer para a reflexão dos meus seguidores. E se de alguma forma isso chegar ao presidente Lula, para o próprio presidente Lula raciocinar, ele não é presidente de 60 milhões de brasileiros que votaram nele. Ele é presidente de 220 milhões de brasileiros. E tem que lembrar que 90 milhões não votaram nele. E se ele quer a pacificação, ele deverá efetivamente mudar um discurso, fazer um discurso de união e não um discurso de radicalização, fazendo com que os ricos fiquem com receio de ficar no Brasil e partam para outros países, gerando desenvolvimento em outros países e não no Brasil. Era o que eu queria trazer